Oi, senta aí! Voltamos para o nosso papo cabeça, continuando o papo de ontem. Gente, ontem nós falamos a respeito da palavra, lembra? Vocês pediram? Pois é, teve gente que me pede, tem gente que gosta, né? De ouvir o que eu penso. E aí eu falei que a gente tem que ter compromisso, né? Conosco mesmo. Ter compromisso é você... Uma das coisas mais importantes é você ser impecável com a sua palavra. Aí a gente começamos a pensar na palavra. O que é a palavra, não é? Então, vamos terminar hoje o nosso raciocínio que começamos ontem sobre palavra. Olha só, essa noite eu dormi pensando a respeito do que eu falei para vocês ontem. E aí eu falei, gente, eu preciso falar uma outra coisa em relação à palavra que eu acho muito importante, sim, que as pessoas pensem a respeito, né? A palavra, a mente humana. A mente humana é uma coisa assim, é um terreno fértil, né, gente? Vocês já pararam para prestar atenção? A mente humana é um terreno fértil. É impressionante como que ela acredita, né, em tudo, nas coisas assim mais absurdas, né, que falam. Isso explica a influência, né, que as pessoas sofrem de outras pessoas. Então, se a mente humana é um terreno fértil, sementes são plantadas diariamente, né? Palavras são sementes. Sementes de ideias, sementes de opiniões, sementes de conceitos, de preconceitos, de amor, de ódio, né? São as sementes. Acontece que nesse terreno da mente humana tem uma parte que alaga, tipo um manguezal. E se a gente não planta a semente no lado certo, porque o manguezal também é fértil, vocês sabem disso, né? Mas se a gente não planta a palavra boa no terreno certo, vem a enxurrada, sabe? Aquela água que periodicamente vem e acaba inundando, ela leva a semente para esse manguezal. Esse manguezal tem um nome, chama-se medo. E ali a semente germina, gente. Ela cresce no meio de outros medos, né? De outras emaranhado de raízes, e as raízes ficam expostas quando a água vai embora. Pararam para pensar na mente humana desse jeito? Nossa, minha cabeça ferve com essas coisas. É, por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Com as palavras que a gente diz. Porque a palavra, ela é uma feiticeira, gente. Ela é uma feiticeira. E ela é mágica, né? Tanto ela pode nos colocar para cima, quanto ela pode nos colocar para baixo. E o pior é que a gente lança feitiço diariamente, né? E em todas as direções. Olha só, durante a nossa formação, nossos pais, nossos irmãos, nossos professores deram opinião a nosso respeito e nem sequer refletiram sobre o que falavam. Eu, por exemplo, cresci ouvindo que eu era parecida com uma tia minha. Minha tia, o nome dela era Astrea, mas todo mundo conhecia ela como Dona Teia, né? Tia Teia, para nós era tia Teia. Uma tia que eu amei, amei, amei. Gente, eu fiz tudo na minha vida para honrar aquilo que falaram quando eu era criança, que eu era parecida com tia Teia, que eu era parecida com ela. O meu gênio acabou se moldando ao gênio dela.
É impressionante. Ela teve 2 filhos, um casal. Eu tive 2 filhos, um casal. Ela ficou viúva cedo, eu enviuvei por, por opção. Quer dizer, não matei meu marido, eu descasei, sabe? Matei em vida. Ela era professora, eu fui professora. Ela amava viver sozinha, ter a casa dela. Eu amo, né? Ela não levava desaforo para casa, eu não levo. Ela era uma pessoa arretada. Eu sou. Eu acabei sendo uma cópia dela. Mas como eu admiro ela, eu me admiro também. O pior é quando a gente tem um filho, né, principalmente, né, mãe, pai, que tem um filho e fala para esse filho de forma depreciativa, né, que ele parece com fulano, você parece com ciclano, você parece com fulano, e aquele fulano não é uma boa referência. Não é como Tia Teia era uma boa referência. Mas e quando a pessoa não é uma boa referência? E você acaba falando para o seu filho, o professor fala para o aluno, você é burro, você não entende, você não aprende. A criança acredita. E ela faz de tudo para ser igual. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é a força da palavra. Por isso que a gente tem que pensar naquilo que a gente fala para os nossos filhos e para os nossos alunos. Principalmente nessa parte, né, em que eles estão crescendo. Eu, quando era coordenadora pedagógica, um dia, eu até já contei aqui no meu canal, chegou, o prefeito estava na escola, chegou uma mulher lá e falou assim para mim, a senhora que é coordenadora, mandaram eu falar com a senhora. Eu falei, sou eu sim. Ela falou assim, eu queria vaga para essas 2 pestes que tá aqui. E eram gêmeos. Eu falei, olha, vaga eu tenho, mas para eles não. Aí ela falou assim, como assim? O prefeito olhou para mim e falei assim, não tem, porque eu não quero empestear meus alunos daqui. Peste pega, peste é contagioso, né? Aí ela ficou sem graça, o prefeito começou a rir. Porque, olha, gente, você já ouviu? Aquelas crianças cresceram ouvindo da mãe que eles eram pestes, que eles eram insuportáveis. O que a criança vai fazer? Ela vai fazer de tudo para honrar aquilo que ela recebeu. Para falar, não, minha mãe não está errada. É minha mãe, ela é certa, ela sabe o que ela está falando. Tá vendo? O poder da palavra. Por isso que fala, a palavra tem poder. Por isso que eu falo para vocês, vocês vão ter um bom dia hoje. O dia vai ser lindo, o dia vai ser maravilhoso. Você é uma pessoa fantástica. Tem lá os seus errinhos, mas são pequenos, porque o ser humano erra, é normal. O erro você vai levar como aprendizagem do que não fazer. Você pode até não saber o que você precisa fazer, mas só de você saber o que você não deve fazer já é um ganho. E você é adorável. Você é lindo. Bom dia. Coisa linda, coisa fofa. Ai, você é lindo. Cadê o sorriso? Bom dia!